Continuamos com o nosso estudo no Evangelho de João, a gente prossegue no capítulo 9 e agora a gente inicia no versículo 13. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então o que aconteceu? Passado uma semana daquele cego, que agora não é mais cego, daquele homem ter se curado, Jesus ter curado ele, os fariseus pegaram esse cara e levaram para interrogá-lo. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama em meus olhos, lavei-me e agora estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Aí mais uma vez a gente percebe como os fariseus eles eram hipócritas. Porque o que acontecia? Eles não conseguiam ver a grandeza daquele milagre. Eles não conseguiam ver o que Jesus tinha feito com o próximo. Mas o que interessava para eles era que Jesus tinha curado num sábado, onde não poderia. Entende? Aí eles usam isso como argumento para dizer que Jesus é do demônio. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como esses? E aí outros fariseus eles ficavam assim, confusos. Mas espera aí, se esse cara ele é pecador assim, mas ele faz esses sinais todos e vocês aqui, nenhum de nós faz sinais como ele, nós aqui tão limpos. E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram. Então, os judeus ali estavam inconformados com essa cura, falaram: não, eu não acredito que esse cara aqui ele era cego de nascença. Vamos chamar os pais dele para perguntar, porque não é possível. E perguntaram para os pais: é este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam, os pais com muito medo da reação dos judeus: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Ou seja, os pais falaram assim: eu vou falar que ele foi Jesus que curou ele, eu não vou dizer nada. Pergunta para o meu filho e deixa que ele se vire. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Aqui está mostrando. Exatamente. Por medo, os pais não confessaram que Jesus curou o filho deles e que Jesus era o Cristo. Então eles falam: não, pergunta para o meu filho, porque eles tinham medo da reação dos judeus. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Então ele falou assim: agora você vai dizer a verdade na frente aqui de Deus. Diga que esse homem é pecador. Aí olha o que ele responde: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. A resposta dele é maravilhosa. E aí deixa enfurecido os fariseus. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, ele deve estar assim, pelo amor de Deus, esses caras não me deixam em paz. Já lhe disse, mas vocês não ouviram. Porque querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos deles? Aí é maravilhoso. Ele fala assim: não é possível, vocês estão perguntando tanto, é porque eu acho que vocês estão querendo seguir Jesus, não é isso? Só pode ser isso. Vocês estão admirados com ele e vocês estão querendo informações para ir atrás dele. Naturalmente que os fariseus ficaram revoltados com isso. Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é.
O homem respondeu. Olha como é interessante essa fala do homem. É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Aí ele até fala o que Jesus sempre falou. Se o Pai está com ele, é porque ele não é pecador. Se o Pai está com ele, é porque ele é filho de Deus. E se ele faz todos esses milagres, muito mais próximo de Deus ele está do que o próprio Moisés de vocês. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Mas se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada, que é o que Jesus sempre diz. As minhas obras, eu só posso fazer essas obras através do meu Pai. Se eu não fosse filho de Deus, se eu não fosse enviado por Deus, eu jamais poderia fazer essas obras. Mas eles disseram, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar, e o expulsaram. Naturalmente, os judeus, os fariseus, toda essa raça, né, só interessava a eles um testemunho que fosse de acordo com o que eles gostariam. Como o testemunho era totalmente contra aquilo que eles gostariam, então eles expulsam esse homem de lá, não é isso? Então, que a gente, nessa mensagem de hoje, a gente não precise, porque o que acontece aqui com os judeus é que os judeus precisavam o tempo todo de ouvir a resposta que eles queriam. Eles não aceitavam que Jesus era Deus. Eles não aceitavam que Jesus era o Salvador. Eles não aceitavam isso. E que a gente não precise ficar pedindo a Deus que Ele nos mostre que Ele é Deus, que Ele governa a nossa vida. A gente não precisa de fazer isso. A gente não precisa ficar pedindo a Jesus que Ele demonstre a glória dEle sobre a nossa vida, porque Ele já faz. Ele já faz o tempo todo. Estarmos vivos já é graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao governo do nosso Senhor na nossa vida. Que a gente não precise ficar ali perguntando para Jesus e pedindo, Jesus, você tem que me trazer mais um milagre para eu acreditar em você. Você tem que tentar me convencer aqui de que você é o Salvador. Não. Ele é o Salvador. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão através dele. E ponto. E ponto. Ele é Deus. Ele é Deus. Você crê nisso? Então, dê glória a Ele. Glória ao nosso Senhor. Louve de todo o teu coração o nosso Senhor Jesus Cristo. E exalte o santo nome do nosso Senhor. Aquele que te deu a vida. Aquele que morreu por você. Aquele que te ama. Mais do que tudo, aquele que te amou em primeiro lugar. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Senhor Jesus Cristo assim permitir.